Glória a Deus. Maravilha. Som. Maravilha. Som. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Que maravilha. Jovens são os fortes, que a palavra de Deus está em vós, já venceste o... Que maravilha. Recebo muito toda vez que eu estou aqui, não porque estou aqui em cima, todas as vezes estou aqui embaixo também, recebendo mais de Deus. Tenho essa igreja aqui como faz parte da minha família. Nós já fomos do mesmo campo, mas o interessante é que quando Deus chamar, a Bíblia diz que Deus vai chamar um povo dentro de outro povo. E eu tenho certeza que nós vamos estar incluídos dentro desse chamado de Deus, amém? Toda vez que eu venho aqui, o nosso pastor Olivar, vocês têm um privilégio de ter um pastor músico. Não sei se vocês sabem, mas o pastor Olivar já foi maestro do coral. Eu lembro quando era pequenininho, lá em Copacabana, ele andava com uma gaitinha, né? Qual é o teu nome? Diapasão, não é isso? Um diapasão, na época eu achava que era uma gaita. Eu não conhecia, não entendia de música. Eu tinha 7 anos, ele estava muito rígido lá, passando as vozes do coral, vozes angelicais lá em Copacabana. E eu conheci o pastor Olivar, tive o prazer de conhecer quando eu era bem pequenininho. E hoje ele está aqui nessa igreja, investindo no músico, é muito bom pelo crescimento de vocês. Eu acompanhei. Deus abençoe e continue aumentando a fé dos líderes, a fé do Orlando, nosso presbítero Diácono Orlando, é o quê? Presbítero Orlando, também é meu amigo que muito investiu em mim também, lá em Copacabana, fez como fez com vocês. Me deu oportunidade de trabalhar com a orquestra, trabalhar com os jovens da banda. É um homem de Deus que se empenha muito na obra. Não é por demagogia, mas é uma verdade. Ele sabe que eu tenho isso como ele, como exemplo, e esse ministério também. Amém? Deus me deu uma palavra em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. O Fabinho, quando estava louvando aqui, eu quase chorei. Senti muita presença de Deus. Nós louvamos muito esse hino junto. Mesmo ele estando aqui, eu estando lá, nosso contato é full time. Como ele diz, foi muito bom ouvir você cantando, meu irmão. Grande é o chamado de Deus na sua vida. Você vem executar esse chamado, em nome de Jesus. Todos acharam o Evangelho de Marcos, capítulo 10? Vou fazer uma leitura rápida. Peço que os irmãos me acompanhem. Uma passagem bastante conhecida, tem a epígrafe do texto como jovem rico. Mas eu vou fazer essa leitura rapidamente, alguns versículos. Peço que os irmãos me acompanhem, amém? E se pondo no caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Só uma música tocando aqui no fundo, irmão. Não sei que está com uma música tocando. Sem problema, meu querido. Só porque está me incomodando aqui um pouquinho, está me tirando a distração, não estou conseguindo. Não tem problema, nós estamos aqui para adorar a Deus. Tudo vai dar um jeitinho. Então vamos continuar aqui a leitura. O irmão conseguir ali, não tem problema. Nós estamos aqui com toda a humildade para aprender aqui na igreja. Toda vez que eu venho aqui, eu falei, eu recebo. Mesmo se eu estivesse ali, não venho aqui como status de missionário, pregador. Muito pelo contrário. Venho aqui para adorar a Deus com os irmãos. Amém? Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. E diz: tu sabes os mandamentos? Isso Jesus dizendo para ele: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honrai teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a meninice, ou tenho observado desde a meninice, dependendo da sua versão. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo que tens e dai aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E vem e maravilha. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: tão dificilmente entrarão no reino dos céus, ou no reino de Deus, os que têm riquezas. Os discípulos admirando essas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filho, quão difícil é
para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo, ou pela ponta, depende da sua versão, pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para o homem é impossível. Diga comigo: para o homem é impossível, mas para Deus, desculpa, não é assim, mas não para Deus, repita aqui, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são, mas que para Deus todas as coisas são, maravilha, preste atenção. E Pedro, sempre aquele mais avançado, diz assim, e Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos e te seguimos. Em algumas tradições vai dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, aleluia, ou família, ou esposa, depende da sua versão, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor do evangelho, que não receba 100 vezes, tanto já neste tempo, como no tempo vindouro. Depende da sua versão. Aleluia. Fique de pé, continue de pé, continue de pé. Vou fazer mais uma oração que a Bíblia me ensina. A gente nos aprendeu: mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, só misericórdia de Deus. Então continue de pé, peço que Deus fale contigo nessa noite. Soberano eterno Pai, estamos diante da sua palavra, meu Pai, diante da sua presença. Aqui nós lemos alguns versículos, Senhor, mas é o Senhor que vai falar, meu Pai. Eu já estou consciente, tranquilo, porque eu sei que a sua presença está aqui. Quando eu cheguei lá da porta, eu já senti a sua presença. Por quê? Porque foi a palavra que é ministrada. Não é na autoridade do pastor, não é na autoridade dos músicos, é na autoridade da tua palavra, que nos dá todo o poder, que nos dá liberdade. É o teu Espírito que se manifesta através da sua palavra. Então nessa noite, Senhor, fala aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos ouvir nessa noite, mas faça o que o Senhor quer fazer nesse lugar, porque o lugar é teu, a glória é sua, a honra é sua. Nesse culto de ação de graça, Senhor, se manifesta com glória e autoridade nesse lugar, em nome de Jesus. Pode estar sentado no glória a Deus. Essa passagem, como eu falei, é bastante conhecida dos irmãos, eu quero crer. Deus me deu essa passagem porque algumas coisas que se destacam. Se nós formos ler essa passagem aqui, nós vamos ver um jovem rico. A Bíblia diz, em Lucas vai dizer que ele era como fosse um príncipe. Com certeza, como um príncipe rico, vestia roupas diferentes. De longe dava para ver que ele era rico. É interessante que quando ele chega perto de Jesus, ele chegou com toda humildade. Com toda humildade. A Bíblia vai dizer que ele o quê? Ajoelhou. E chamou Jesus de bom mestre. Olha como ele foi humilde. Se ajoelhou ele sendo rico. Vendo-se logo que ele era rico. Dono de posse, porque até os ricos naquele tempo, os jovens príncipes, se vestiam de roupas diferentes, de cores diferentes. Assim no contexto nós vamos entender isso. Então aquele homem não teve nenhum tipo de soberba naquele momento. Parecia que estava um jovem ali normal, perfeito, rico, e se prostou diante do mestre. Aprendeu uma coisa, ele chamou de mestre, rabi, mestre. Ele sabia que Jesus ensinava, ele sabia que Jesus tinha os discípulos, como aprendizado, que seguiam Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele se ajoelha e diz bom. E é verdade, Jesus é bom. Mas o interessante é que Jesus não recebeu essas palavras daquele jovem. Jesus fala para ele assim: bom é só um, que é Deus. Se nós olharmos aqui com o olhar assim, apenas de um leitor normal, se nós entendermos assim, nós olhamos como um leitor normal, de forma racional, nós vamos até que Jesus foi um pouco duro com aquele jovem. O jovem rico se dispôs da sua toda autoridade, da sua nobreza, dobrou o joelho diante de Jesus e chamou bom mestre. E Jesus dá um corte nele. Bom é Deus, bom é só um, bom é Deus. Mas é interessante que muitas vezes Jesus falava que ele é o Pai, que o Pai e ele é a mesma coisa. Se colocava também em condições de Deus. E nós sabemos que Jesus era 100% homem, mas também tinha um atributo, era 100% Deus. Então você pode dizer para mim, Fabinho, então o que Jesus estava querendo dizer? Jesus não foi sincero? Jesus não foi verdadeiro com aquele jovem? Se nós não entendemos que Jesus é justo, que Deus é perfeito, e que ele é onisciente, ele sondou o coração daquele jovem.
quando aquele jovem foi prestar um tipo de quê? De adoração. Quando você se prostra diante de alguém, você está reconhecendo que aquela pessoa é o quê? Maior que você, superior a você. Você está reconhecendo que aquela pessoa, ela é digna de honra. E aquele jovem fez isso. Mas vamos ver que claramente Jesus não recebe a adoração daquele jovem. Oh, que maravilha. Você está vivo aí? Dá uma glória. Eu não vou me preocupar se você vai marchar, vai rodar na pregação. Essa não é uma preocupação minha. Mas dar uma glória é bom, que o povo anima. Ver o sorrisão dos irmãos aí. Você vai ver que Jesus não aceitou aquilo. E eu aprendo, venho andando na caminhada, tenho andado bastante. Tenho andado um pouquinho. E nós vamos ver que a gente prepara tantas coisas, ornamenta a igreja, não é pecado, nada disso. Essa igreja aqui está linda. Vi lá fora, um ano atrás que eu vim aqui, não tinha, está linda. Bonito o letreiro, isso é de Deus. Deus quer que nós façamos isso. Deus quer isso, é bonito. Temos que investir no tempo de Deus. É bênção. Mas muitas vezes nós fizemos todos os ornamentos. Nós nos preocupamos com o uniforme. Às vezes até problema na igreja para escolher o uniforme. Um que é preto, outro que é branco, outro que é roxo, outro que é lilás. Nós não nos preocupamos tanto com a forma que vai ser prestada a adoração. Nós nos preocupamos com a performance. Mas Deus continua sondando os corações. E é interessante que ele prestou um tipo de adoração. Mas eu aprendo na Bíblia que Deus não quer apenas adoração. Isso é forte. Repita comigo, Deus não está procurando apenas adoração. Deus procura o quê? Os verdadeiros adoradores. A Bíblia em nenhum momento vai dizer que Deus procura adoração. Você vai olhar a Bíblia de capa a capa, Novo ou Antigo Testamento. Por quê? Jesus deixou bem claro. Olha o que diz em capítulo 6 de Isaías. Que Isaías viu o alto e sublime trono. Aleluia. O Senhor sentado no alto e sublime trono. No ano que morreu Ezequias. Ele vai dizendo, no momento da crise, no momento que morreu Reusias, que era um parentesco de Isaías, profeta, parecia que o reino estava destabilizado, estava meio desorientado, meio bagunçado. O que Jesus mostrou para ele? Deus mostrou para ele o quê? O trono. Sabe o que quer dizer o trono? Está dizendo assim, ó, em meio a uma crise, em meio a um momento, aleluia, fúnebre, o trono está intacto, ou seja, o poder e a autoridade está lá, o poder e a autoridade está intacto. É interessante quando ele vê isso, ele vê o quê? Os querubins que voavam. Eles voavam, era tanta reverência que eles cobriam os rostos. Com duas asas voava, com duas asas cobriu o rosto, com duas asas cobriu os pés. E o tempo todo eles clamavam, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Mas é interessante que o processo todo é muito profundo, vou nem entrar nesse mérito. É interessante que quando Jesus ali está ali junto com o Pai, estava ali a Trindade Santa naquele trono. Antigo Testamento. Jesus ainda não tinha se manifestado de fato, terreno ainda do ministério. Mas se Jesus só procurasse adoração, o aspecto de adoração, Orlando, sabe o que ia acontecer, presbítero? Jesus não precisava nem se manifestar mais, porque a adoração ele tinha 24 horas. E a adoração santa, não é adoração de qualquer jeito não. Era uma adoração plena, Fabinho. Santa. Não tinha desafinado, o instrumento não estava desafinado, como foi dito aqui, que muitas vezes estamos, e ao decorrer do culto que vamos afinando, entramos todo tortinho, alabraxandarai. Quantas vezes entramos bem mancando, de uniformizado, mas o corpo espiritual também mancando, está meio baleado. Aí o Fabinho cantuindo, aí o pastor Livar cantuindo, aí vai a irmã cantuindo, aí vai melhorando, aí a cara do crente começa a abrir um sorriso, aí sai bonitinho da igreja. Mas a oração dos anjos era plena, era santa. Mas se Jesus procurasse só adoração, ele ia ficar lá mesmo. Mas Paulo ensinando aos Filipenses, o que ele fala? No capítulo 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus também, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ou soberba de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Se esvaziou, tomou forma de servo e foi humilhado até a morte e morte de cruz.
Se Jesus procurasse a sua adoração, não estaria preocupado. João entendeu isso. O que João fala? Que Jesus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele está procurando, sabe o que? É você. Ele está procurando, sabe o que? Sou eu. O louvor pode estar bem afinado, o solo pode estar bem cantado, mas ele não está olhando para os acordes, ele está olhando para mim e para você. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com a performance. A performance está boa, o cabelo está bem cortado, a roupa está bem passada, mas Jesus está procurando é o verdadeiro adorador. Se é verdadeiro é porque tem falso. Ele procura os verdadeiros, ou seja, Jesus tem um critério. Não é qualquer adoração. Não vem com o cordeiro meio manco, não. Não pode ser o cordeiro meio cego. O cordeiro tem que ser sem mácula. O sacrifício tem que ser pleno. É a Bíblia que diz, não sou eu. Observe-se que Jesus rejeitou aquele jovem de cara. O português claro é esse. Porque a adoração dele não foi plena. Jesus não estava preocupado com a adoração. Jesus está preocupado com ele. E Jesus disse para ele, meu filho, muito bom. Você conhece os mandamentos? E o jovem rico foi humilde. Preste atenção, irmãos. Jesus dá um corte nele. Jesus diz para ele assim, bom é Deus estar no céu. E ele fala, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ou ter um tesouro no céu, o que eu tenho que fazer para herdar? Jesus falou para ele, quais são os mandamentos? Mandamentos de Moisés. Os 10 mandamentos, Jesus vai citando, não citou todos. Pelo menos o evangelista aqui não disse todos, mas disse alguns. E ele falou, isso eu faço desde a meninice, desde a minha juventude. Sabe o que ele fez, Jesus? Ele estava falando para Jesus, Rabi, mestre, isso para mim é mole, eu tiro de letra. Isso eu faço desde a minha meninice. Mandamentos, moleza. Muito bom. E Marcos é o único que detecta. Esse evangelho, essa passagem é escrita em Mateus, em Marcos e em Lucas. Marcos é o único que detecta que Jesus o que? O amou. Olha que profundo. Jesus amou aquele jovem. Observe-se. Observe Jesus está sendo duro com ele. Quais os mandamentos? Isso eu faço desde sempre. Aí Jesus fala muito bem. Jesus o amando. O amou. Olha que profundo. Nós estamos aqui apenas pelo amor de Deus. Mais nada. Porque se manifestou e desceu a graça. E veio a graça sobre nós e a misericórdia. Jesus o amando. E Jesus diz para ele assim, faz o seguinte. Você faz os mandamentos, conhece os mandamentos? Muito bom, parabéns. Já está no 9. Agora para você tirar o 10, meu camarada. Vende tudo que tu tem, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí apertou. Aí apertou. Lembre que eu falei no início, que quem dobra o joelho, quem se prostra, porque está reconhecendo a autoridade. Quando ele falou bom, Jesus falou assim, bom é só um Deus. Aí Jesus depois vai na frente e vai tendo um diálogo. Jesus pergunta, faz o seguinte, vende tudo que tu tem, reparta aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Segue-me. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sei que eu sou Deus, eu sei que eu sou bom, mas no teu coração, eu não sou maior do que o teu dinheiro e tuas riquezas. E é interessante que Deus tirou aquele diálogo do campo material, do campo terreno, para o campo espiritual. Deus mudou a atmosfera daquela conversa. Porque Jesus poderia falar assim, ó, vende tudo que tu tem, reparta aos pobres e terás o tesouro no céu. Ponto final. Mas não. A Bíblia diz o seguinte, vende tudo que tu tens e tu terás o tesouro no céu, vírgula, e segue-me. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Eu quero te dar o maior privilégio da sua vida. Não é apenas ter um tesouro no céu. O maior privilégio da vida do ser humano é andar lado a lado com Deus, ter um relacionamento com Ele. Olha que profundo. O maior privilégio da nossa vida não é cantar no coral, não é ser consagrado. O maior privilégio que nós podemos ter é andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais. E muitas vezes nós queremos seguir o líder e não queremos seguir, aleluia, o guia dos guias, que é Jesus Cristo. Meu Deus do céu.
Segue o líder. Deve ter ganhado hoje. Sai de casa, tá uma bagunça na rua. Segue o líder pra cá. Tem muita gente seguindo mesmo. Mas ele falou assim, segue-me. Aquele homem estava colocando o dinheiro dele acima de tudo. Aquele homem quebrou um tabu. Ele conseguiu encontrar o Messias e conseguiu ter um diálogo extenso e conseguiu sair triste da presença de Jesus. Achou também da Bíblia que saiu triste da presença de Jesus? Mesmo Jesus o amando. É interessante que a Bíblia não diz que Jesus falou que amou, mas Marcos vai escrever abaixo detector. Eu quero crer que Deus, meu Deus, é muito profundo isso. Eu quero crer que Marcos detectou, alguém detectou. Foi pelo olhar. O olhar de Jesus expressou o amor dele para aquele jovem, mas mesmo assim o jovem não conseguiu trocar as riquezas pelo dono do ouro e da prata, o dono de tudo, o dono da vida. Jesus falou para ele, o maior privilégio da sua vida não é ter as suas riquezas, o maior privilégio de mim é estreitar um relacionamento. Sabe o que Deus está querendo? Estreitar um relacionamento com essa juventude. Sabe o que Deus está querendo? Estreitar um relacionamento com a igreja. Meu Deus, que maravilha. E aquele homem quebrou um tabu, conheceu o mestre, conheceu a libertação, conheceu a vida eterna, ficou no cheirinho. Vocês sabem dessa expressão? Ficou no cheirinho, ficou na porta, viu a glória. É interessante que nós vamos ter que entender uma coisa. É mandamento vender tudo que tu tem? Repartir aos pobres? É mandamento? Eles têm que estar convictos. Não é mandamento. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que os homens faziam isso. Quem tinha 2 propriedades, vendia uma, repartia. Mas de comum acordo, pela voluntariedade. Porque o Espírito Santo foi tão forte ali que eles estavam preocupados com o dia de amanhã. Se tivesse 2 casas, vendiam, mandava para outro. Todas as propriedades partiam entre si. Em Atos dos Apóstolos, se você for ler Atos, você vai ver isso. Mas isso não era um mandamento. Vender tudo. O cara tinha muita posse, o jovem ia ficar sem nada. Parece que Jesus foi no extremo, né? Parece que Jesus foi muito forte com aquele jovem. Fala a verdade. Camarada rico perder tudo para andar com Jesus que não tinha nada, irmãos. Era pela fé. Jesus não multiplicou o peixe e o pão para mostrar que tinha poder, não. Foi porque o povo estava com fome mesmo. E o sermão era extenso. O povo estava com fome mesmo, estamos com fome. Só tem 2 pães e 2 peixes. Ele falou, traz aqui, vou fazer um milagre. Por quê? Era para o povo que estava ouvindo a palavra. Não era demonstração de poder, não. Apenas. Preste atenção. Sabe o que eu aprendi? É muito forte. Isso é muito forte. Deus quer aquilo que você não quer dar. Deus quer de nós aquilo que nós não queremos dar. Os mandamentos não são fáceis de seguir, não, irmãos. O jovem era perfeito, um mancebo de qualidade, rico. Aquele jovem ali era um genro perfeito para todas as mulheres que estão aqui. Era um noivo perfeito para todas de vocês. Aquele ali era nossa, aquele homem ali é o varão que eu estou esperando para minha filha. O camarada guardava os mandamentos. Um bom filho vai ser um bom esposo porque não traía, não adulterava, não roubava e era rico. Quem não quer um varão desse? É a verdade, irmãos. O jovem era quase perfeito, tinha muitas qualidades, mas Jesus falou assim, ó: vende tudo que tu tem, reparta aos pobres e tu terás o tesouro do céu, e segue-me. Jesus pediu logo aquilo que o jovem não queria dar. Será que tem alguma coisa que nós não queremos dar? Será que tem alguma coisa que nós não queremos dar? Eu te digo, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. É aquilo que você não quer dar. Observe a palavra. Abraão recebeu a promessa. Passou do tempo. Teve Ismael. Deus ficou quietinho. Calma. Não é esse, Abraão. Que é isso, Abraão? Não é esse. Não é esse. Manda essa mulher embora. H embora. Não é esse.
Não é esse o filho da promessa. Mas minha mulher é estéril, já avançada idade, eu sou avançada idade, eu sou velho. Não tem mais condições. Calma, Abraão, não é esse. Depois vem Isaac. Isaac quer dizer riso. Riso. Vem Isaac, riso. Bota de Isaac, é riso. Ou seja, é o motivo de você rir, Abraão. Abraão acordava o menino todo dia. Meu Deus, filho da velhice. Minha mulher sem condições. A minha mulher tinha até rido da promessa. Agora vem, ó meu sorriso, Isaac. A Isaac vai crescendo. O sorriso vai crescendo, a alegria vai aumentando. Aí Deus fala assim: vem cá, vamos lá, sacrifício. Abraão, você já me deu tudo. Você me deu crédito quando ninguém me conhecia. Saiu do meio da tua casa, saiu do meio da sua parentela, foi para a terra que eu ainda te mostrar. Você acreditou, foi chamado de amigo de Deus. Deus derramou promessa. Deus falou agora para ele: fala o seguinte, Abraão, esse é um milagre, né? Maior milagre da sua vida, não é? É. Então fala o seguinte: sacrifica para mim. O que, Deus? Sacrifica para mim. O Isaac, o meu sorriso, o motivo de sorrir, sacrifica para mim. Aquilo que ele, mais precioso para ele. Se fosse mandasse a mulher, ele ia mandar na hora. Uma mulher para mandar. Mas era o filho da promessa, era aquilo que ele esperou, muitos anos, que a mulher não acreditou, era o impossível. Jesus falou assim: pega agora e mata para mim, meu filho, sacrifica, Abraão. Mas a Bíblia diz que Abraão não duvidou por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E lhe foi imputado fé por justiça. E quando ele ia descer as páginas, Jesus falou: para. Quando ele ia obedecer, ele foi fiel. Hoje tem muito hino profundo, né? Tem um hino que diz assim: se eu não adorar, eu morro. Isso não canta assim, não canto mais esse hino. Eu fico muito constrangido para cantar esse hino. Tem um hino que diz assim, né? Se eu não adorar, eu morro. Eu nasci para te adorar. Eu acredito que você nasceu para adorar a Deus. Mas é interessante que nós expressamos isso com muitas palavras. Nós temos uma força nas palavras, nossa, mas nas ações. E no dia a dia? E quando bate a dificuldade? E quando toca aquele WhatsApp na noite? Aquele zapzinho, trim, final de noite. Ai, meu Deus. Jesus está pedindo aquilo que você não quer dar. Jesus está me pedindo aquilo que eu não quero dar. Eu demorei 31 anos para casar, sabe por quê? Porque eu tinha medo de depender da fé, viver da fé. Sabe o que é isso? Eu olhava para minha casa, tinha lá minha mãe, tinha meu pai. Eu ligava do trabalho e falava: mãe, eu vou almoçar em casa a tal hora. Tal hora eu estava lá, tudo pronto. Tinha minha mamãe que passava minha camisa, passava minha roupa. Se eu tivesse que pregar aqui antes, eu ia falar: mãe, passa minha camisa, eu estou indo para a igreja, vou chegar em casa. Tudo na mão. Tudo na mão. E Jesus estava falando comigo: filho, o que eu quero de você é uma total dependência. Eu falei: Deus, isso não, Senhor. Eu tenho muito medo de viver da fé. Viver pela fé. Eu falo: Deus, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Pela fé e da fé é diferente. Por quê? Pela fé é uma coisa, você não havia. Dar é outra. Nós vivemos da fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Deus está dizendo o seguinte: que nós acordamos é pela fé, tudo pela fé. Mas o que eu estava querendo dizer é quando você começa a chegar aquelas continhas na sua casa. Você fala: Deus, eu não tenho dinheiro de pagar. Como é que eu vou fazer? Deus fala: calma, filho, eu vou te prover a condição. É quando vai chegando o dia 25 e você fala: Deus, não tem condições de pagar. Deus fala assim: calma, filho, eu vou dar providência. Isso é a fé. A fé sobrenatural. Observe-se que o povo do Egito tinha a mesma condição. Observe. A Bíblia diz que Deus tirou o povo do Egito, que era o quê? Escravo. E quando o povo está pelo deserto, vendo milagre, vendo maná. Maná quer dizer manru. O que é isso? O povo se assustou: o que é isso? Manru. É o maná que descia do céu.
Mas o povo, quando apertava a situação, que o povo falava? Porventura não tinha, estou com saudade das cebolas, dos pepinos do Egito. 2 vezes questionário, porventura não tinha sepulcro lá no Egito para morrermos aqui, Moisés, no deserto? O povo preferia ficar escravo de Faraó, sofrendo, sendo açoitado. Muitos morriam com os açoites, mas tinha um saláriozinho mínimo, do que viver na total dependência de Jesus, total dependência de Deus. E Deus me fez entender isso. Mas tem uma diferença. Porque quando você vive na total dependência de Deus, você começa a ver o extraordinário dele da sua vida. Quando você vive na total dependência de Deus, você vê os milagres dele na sua vida. Ainda antes que houvesse dias, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E agora Pedro toma a palavra. Jesus vira para ele e fala assim: quão difícil é um rico, aquele que confia. Jesus depois fala, nas riquezas, entrar no reino de Deus. Aí perguntam-lhe, e onde, quem é se salvar? Jesus fala, para o homem é impossível, mas para Deus não há nada impossível. Aí Deus coloca aquela conversa ali no livro da graça. A Bíblia Jesus está dizendo, é impossível o homem se justificar. Com o nome pecou, a primeira coisa que eu me fez foi o quê? Fazer uma roupinha de figueira. Aleluia. Jesus falou, para. Tira essa roupa de figueira, mata um animal e coloca uma roupa de pele de animal. Você está dizendo, a tua justiça é como um trapo de imundícia. Isaías capítulo 64. A nossa justiça é como um trapo de imundícia, como um pano sujo. Não serve para nada. Nós temos que nos cobrir da justiça e da graça de Jesus. Para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Você não está aqui pelas suas possibilidades, você está aqui porque o impossível de Deus chegou até você. Labarachandaraio. Eu não estou aqui porque eu sou bom, eu não estou aqui porque eu sou merecedor, como foi dito, nós estamos aqui porque a graça nos alcançou, o milagre de Deus nos alcançou, o impossível de Deus nos alcançou. E Pedro, muito oferecido, falou logo, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos tudo, mestre. E a de nós? Que qual vai ser meu galardão? Qual vai ser minha recompensa? Em outras palavras, Jesus vai lá e dá uma promessa para eles. E por causa dessa promessa que nós estamos aqui. Jesus diz para ele, aquele que deixou tudo, deixou pai, mãe, irmão, filho, propriedades, pelo meu evangelho, com certeza receberá 100 vezes mais nesse plano e na vida eterna, no tempo vindouro. Tem promessa para você que vai se cumprir aqui, mas a maior promessa vai se cumprir lá. Tem promessas que vão se cumprir aqui, mas a maior promessa vai se cumprir lá. Tem vitória para você aqui, mas a maior vitória é quando você chegar lá. Se coloque de pé. Muitas vezes nós limitamos o milagre de Deus. Nós colocamos o milagre de Deus só no campo espiritual. Mas Deus tem promessa no campo material para você. Deus quer te abençoar no emprego. Deus quer te abençoar na faculdade. Deus quer te abençoar no seu casamento. Deus quer que você tenha filhos abençoados. Deus quer te abençoar no teu ministério. As bênçãos de Deus são sem limites. Mas hoje aqui o maior aprendizado, vem aqui Fabinho, vai, canta aquele hino para mim, canta aquele hino, em nome de Jesus aquele, mais de ti, que eu falei com você, canta. Mas o que Deus quer hoje aqui para a nossa vida, sabe o que Deus está falando aqui? Jovens, igreja, o maior bênção que nós podemos receber é um relacionamento íntimo com Jesus. Isso vale a pena.
Isso vale a pena. Observe que naquela cruz, aquele homem daquela cruz não teve o privilégio. Ele foi salvo na cruz. No último momento, Jesus na cruz com 2 ladrões. Os 2 eram ladrões. Mas um acreditou. Um acreditou que Jesus realmente era o Filho de Deus. E o que Jesus falou assim? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas ele não teve o privilégio que eu e você temos, de ser chamado amigo de Jesus, de sermos chamados amigo de Deus, de andar com Ele lado a lado, de acordar com Ele, almoçar com Ele, vir para a igreja com Ele, sair da igreja com Ele. Quando você está com Ele, sabe o que acontece? É interessante entender, irmãos. Alguns que Deus converteu, que Deus Jesus salvou, Jesus mandou fazer o quê? Ir em casa anunciar para a família, como aconteceu com aquele jovem de Gadara. Jesus, quando salvou aquele jovem, libertou aquele jovem dos demônios, que estava lá o gadareno. O que Jesus falou para ele? Vem cá, vai para a sua casa e anuncia os teus. Mas para aquele jovem rico, Deus falou assim: vende tudo que tu tem, reparta os pobres e anda comigo. Que maravilha. Deus está querendo que tenha mais dele em você. Deus está querendo que você venha ser esvaziado. Olha o exemplo que ele diz: sendo ele forma de Deus, não teve por usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo. Você precisa esvaziar de si próprio. Você precisa deixar que a unção enche a sua... Ai, meu Deus. Você precisa ter menos de você. Você precisa ter nada de você. Você precisa morrer para Cristo e Cristo viver em nós. Entra, Fabinho, Louve isso. De ti. Peça mais dele. Não abre sua boca, mas peça de coração. De ti. Peça. E menos de mim. E nada de nós. Vamos nos esvaziar na presença dele nesse momento. É o momento de você sair, sumir e que ele cresça, que ele apareça. E menos de mim. Menos de mim. Que ele cresça. Que ele cresça. Que maravilha. Que eu diminua. Que ele apareça. Louve isso. Que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor. Espírito Santo de Deus, estamos aqui te adorando aqui na Assembleia de Deus. Aqui na Rocinha no 99, Senhor. Se manifesta aqui. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Ouve isso. Abarabarachanda candaraba cheque beberá. Que ele cresça, que ele licença, vem. Que ele cresça. Esse é o momento. Que ele apareça. Que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Verdade, servo. Deixa baixinho aqui, deixa só harmonia. Xerebracanda, só harmonia. Xerebracanda, arabraçar, e chegou o tempo. Deus está dizendo que é o momento.
Não é para amanhã. Eu quero fazer hoje. Eu quero fazer hoje. Eu quero que vocês se santificam hoje. Eu quero ver humilhação hoje. Deus está dizendo: eu não quero só performance. Eu quero Chegou o momento de executar o ministério que eu tenho chamado. Tem jovem. Deus está dizendo: tem jovem aqui que Deus chamou para ser pregador. Deus chamou para ler mais a palavra. Deus está tirando de trás das malhadas e está dizendo: é o momento de mergulhar. É o momento de você mergulhar, jovem. É o momento de você mergulhar. Vem aqui à frente se você que não ouviu a palavra, que você ouviu a palavra e não conhece Jesus. Se tiver alguém afastado da presença, se tiver aqui hoje aqui que quer conhecer, receber esse Jesus com júbilo, com gozo, vem aqui na frente. Esse é o momento. Esse é o momento de você ser impactado pela presença de Deus. Vem aqui esse meu amigo aqui, chama esse varão aqui, vem aqui. É meu amigo, vem aqui, vou fazer oração com você. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Esse aqui é meu amigo, eu conheço ele, vem cá. Que benção, vem aqui, vem aqui. Cresça, vamos louvar, fica aqui na frente, vamos fazer oração com você aqui. Pode olhar. Que ele apareça e me constranja. Foi orado aqui muito seriamente pelo nosso pastor. Eu não sei se vocês perceberam, mas a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Jesus está cortando um laço de morte. Jesus está cortando um laço de morte. A Bíblia diz que Pedro estava preso, mas a igreja continuou em contínua oração. Pedro preso e a igreja em contínua oração. Tiago já tinha sido morto. Rei Agripa ia matar Pedro. Ele estava amarrado numa cadeira. 2 soldados, um na esquerda, um na direita, mas a igreja continuou em contínua oração. A Bíblia diz que veio um anjo, chegou lá e deu um sono. Os soldados dormiram e Pedro tirou Pedro, e Jesus tirou Pedro do cárcere, e Jesus tirou Pedro do cárcere, mas a igreja estava em contínua oração. Glória a Deus. E quando a igreja ora, move a mão de Deus. Aqui está esse jovem, ora por ele, Orlando. Ora por ele, aqui está esse jovem, Senhor. Alabraçando, esse é o momento, Jesus. É o momento que o povo mergulha, Senhor. Aqui está esse jovem, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vai abençoando aqui, meu amigo, Senhor. Vai tocando a vida dele, Senhor. Vai abençoando, Senhor. Vai jogando toda uma porteira, vai fortalecendo. Ajude ele dando força, dando ânimo. Senhor, ajuda ele em tudo. Segura em tuas mãos. Senhor, o chamado que tu tens na vida dele. Senhor, e tu tens falado muitas vezes com ele. Senhor, guarda, livra de todo mal. Assim eu te peço, pela vida do Luiz, em nome de Jesus.